Este é um Rover 110. E se você já se perguntou o que a alta administração dirigia antes dos carros da empresa se tornarem ótimos eletrodomésticos alemães, bem, é isso aqui. Não porque era rápido, mas porque foi construído com um tipo de integridade que faz os carros modernos parecerem descartáveis. Este não é o tipo de carro que tenta te impressionar. Ele simplesmente assume que você é o tipo de pessoa que entende de qualidade. Acredito que, se a Rover tivesse seguido esse caminho, poderia ter se tornado a Mercedes britânica. Vou explicar o motivo. A Rover, nos anos 40, tinha um problema. Sua linha imediatamente pós-guerra era basicamente só uma forma de dizer coisas antigas que ainda não conseguimos atualizar. O P2 e o P3 eram mecanicamente bons, mas as carrocerias pareciam ter apenas sobrevivido à Blitz, e agora se recusavam a continuar. Então a Rover buscou inspiração na América. Sim, a Rover, o santo padroeiro da sensatez e do xerez, olhou para a Studebaker e pensou: isso vai servir muito bem. Eles até testaram um dos primeiros chassis sob a carroceria de um Studebaker Champion que haviam importado. Isso ficou carinhosamente conhecido como Rover Baker Mule. Mas o visual inicial era americano demais para os compradores tradicionais da Rover. Os primeiros carros tinham instrumentos quadrados, câmbio na coluna e até um farol de neblina bem no meio da grade, o que lhe rendeu o apelido de Ciclope. A classe média inglesa não aprovou. Então a Rover suavizou o design. Saíram de cena os elementos de estilo quadrados. A Rover trouxe de volta a grade tradicional. E o P4 ficou carinhosamente conhecido como Tia Rover. E esse apelido não tinha a ver com a imagem, como muitos pensam. Isso remonta a Dennis Jenkinson, que era jornalista automotivo e o lendário copiloto de Stirling Moss. Em 1958, ele levou um P4 até o Marrocos. E nessa jornada incrivelmente tortuosa, como você pode imaginar naqueles dias, o carro lidou com tudo com a mesma calma de quem vai tomar um chá na casa da tia. Esse é o P4 em uma frase, sem esforço, e eles não eram comprados por garotos acelerados. Era a classe profissional que era cliente desses carros. Então médicos, veterinários, advogados e gerentes de banco, eles não queriam um Ford Zephyr esportivo ou um Vauxhall Cresta. Eles queriam esmero e solidez. Para você ter uma ideia, o Zephyr, que também era um 6 em linha, pesava 250 quilos a menos do que este aqui. O P4 não era o carro mais rápido da estrada, mas era o mais bem feito. Esta é a versão final da série, um 110 fabricado nos 2 últimos anos de produção, 1960 e 13.964. Agora, tradicionalmente, esses carros eram feitos de alumínio para aproveitar o excedente do pós-guerra. Mas nos últimos carros, como este aqui, a Rover voltou a usar aço. O 110 usou vários equipamentos do novo P5, incluindo instrumentos, bancos e até ajustes no motor. Este, então, era o P4 mais refinado e desenvolvido que você podia comprar. E debaixo do capô, você tem os 6 cilindros em linha de 2,6 litros da Rover, produzindo 123 cavalos de potência. Velocidade máxima de 105 milhas por hora, mais que suficiente para algo feito para parecer um clube inglês. Motor com válvulas de admissão sobre o escapamento e virabrequim de 7 mancais para mais suavidade. Este carro prioriza flexibilidade sem esforço, não agressividade. A suspensão usa molas helicoidais na frente e feixe de molas atrás. Tem uma caixa de câmbio de 4 marchas, mas com overdrive, que reduz as rotações em cerca de 25% e aparentemente torna possível uma média de 25 milhas por galão. Não é brilhante, mas não é ruim para um carro deste período. Agora, o exterior deste carro realmente tem detalhes que mostram sua classe. Os emblemas, os símbolos, o jeito que as linhas fluem, como tudo é montado. Mas foi por dentro que eu fiquei mais surpreso com alguns dos detalhes que vou mostrar para você agora.
Então, antes de tudo, só olhe para esses parassóis absolutamente lindos, feitos de plástico fumê ou plexiglass. Não tenho certeza do que é, tudo cromado, muito bonito. Agora, a alavanca de câmbio, olha isso! Acho que não vi isso em muitos outros carros. Na verdade, ela tem 2 pontos de articulação. Isso é simplesmente incrível, algo de tanta complexidade e delicadeza. Os limpadores de para-brisa, eu realmente nunca vi algo assim. Tem pequenos roletes na parte de baixo e funcionam normalmente. Quando eles param de limpar, eles descem completamente além do acabamento ao redor do vidro, ficando totalmente fora do caminho, encaixados na base do para-brisa. Absolutamente maravilhoso. O cinzeiro gira bem na frente do passageiro e quando você termina de usá-lo, ele simplesmente volta para o lugar e fica fora do caminho. O freio de mão é mais uma vez uma coisa adorável. Todo em aço polido, cromado, como você quiser chamar, com uma manopla bonita. Estou tentando lembrar do que isso me lembra. É um pouco parecido com a empunhadura de uma pistola, na verdade. Você puxa para trás para acioná-lo e quando termina, aperta de volta e ele retorna. Assim, não obriga você a ir até o chão. Simplesmente, sabe, está ali à mão. A qualidade geral de tudo, quero dizer. Olha esse volante, o emblema da Rover. Os instrumentos são bonitos e claros. Esse tipo de coisa do aquecedor é tudo muito sólido. A madeira é bonita, esses bancos são muito confortáveis. E atrás, continua. É o mesmo nível de qualidade. Uma coisa que eu diria é que não tem tanto espaço quanto eu esperava, mas até mesmo os bolsos dos bancos ali atrás são lindos, coisas muito delicadamente acabadas. Veja também como essa janela foi projetada. Normalmente, colocariam outro tipo de pilar fixo ali. Este não tem. Claro, também há metros e metros de couro e trabalho em madeira. Mas acho que agora é hora de ir à casa da tia para o chá. Lembrei que esqueci de outras coisas que queria te mostrar. Então, antes de tudo, esses apoios de braço laterais também são ajustáveis com uma pequena e delicada presilha cromada na parte de baixo. E outra característica brilhante é que quando você liga o motor e vai dar a partida a frio, você tem o afogador aqui. Se o motor já estiver suficientemente aquecido, essa luz amarela acende para avisar que você não precisa usar o afogador. Se você ligar de manhã, usar o afogador e estiver dirigindo, a luz amarela acende com o motor quente, avisando para recolher o afogador. Tão inteligente e tão útil também. Agora, não se espera que estes sejam os veículos mais dinâmicos de dirigir, mas ainda assim tenho a sensação de que vou gostar. O 6 em linha soa bem. Vamos lá. As marchas exigem uma certa firmeza para encaixar. O freio de mão está solto. A primeira marcha também não tem sincronizador. Quando você está em movimento, parece que ela fica mais feliz em engatar a marcha do que quando está parado, e funciona muito bem. Preciso lembrar, primeira marcha sem sincronizador. Então vou tentar manter o carro rolando nos cruzamentos para facilitar. Isso aqui parece algo realmente robusto. A condução é excelente, muito boa. Este carro usa pneus radiais que teoricamente prejudicariam a condução, mas oferecem mais aderência e são superiores. Em teoria, os pneus diagonais deixam o carro um pouco mais estável em linha reta e proporcionam uma condução ainda mais macia. Quando você está em movimento, a direção é, sabe, leve como uma pluma. Realmente parece, e o Michael me avisou sobre isso, como se você estivesse dirigindo com elásticos. Há uma elasticidade na forma como ele responde aos comandos de direção que eu acho que rivaliza com alguns dos outros maiores carros que já dirigi. Este carro, sendo o 110 o super especial, tem alguns recursos que os outros não têm. Um deles são esses 2 assentos meio separados, que novamente vieram do P5. Mas também isso, ele tem overdrive, que é essencial para esses carros. Faz uma diferença enorme. Para ativá-lo, você simplesmente puxa para baixo e ele liga.
Você não tem nenhum contagiros aqui, então só tem um velocímetro, que, fiel à época, oscila cerca de 10 milhas por hora enquanto você dirige, o que é realmente encantador. Agora estamos no cruzamento e vou trocar as marchas. Eu faço isso com todo o carro. Vou tentar ser respeitoso, mas me sinto culpado por fazer isso. É tão claro que não é um carro feito para esse tipo de coisa. Ah, e aquela pequena depressão na estrada ali, aquele solavanco, ele lidou com isso muito bem. Ah, acabei de ligar o ventilador e ele começou a chiar um pouco. Pronto? Certo, então vamos fazer algo muito, muito indigno. O acelerador é muito longo e muito suave. Então, ele tem um pedal montado no assoalho, mas se você puder ver o arranjo, há uma espécie de pivô no qual ele empurra uma alavanca que então aciona o carro. Então é realmente leve, muito suave. Em termos de potência, ele ganha velocidade mais do que qualquer outra coisa, que é o objetivo desses carros. Agora, só a direção já vai te mostrar que ele simplesmente não vai ser um carro gratificante para dirigir rápido. Dito isso, Michael disse que eles têm uma quantidade surpreendente de aderência, como quase sempre aqui, está um pouco escorregadio hoje, e eu realmente não quero perder aderência nisso e tentar corrigir uma derrapagem ou algo assim. A direção é incrivelmente lenta, de verdade. Quero dizer, o motor tem flexibilidade, então ele responde bem mesmo em rotações aparentemente baixas, embora eu não possa afirmar com certeza, para ser totalmente honesto, porque não tem contagiros ali. Mas não tem muita potência ali. Agora estamos viajando. Bom, de acordo com o velocímetro, entre 50 e 60, então 55. A única coisa que compromete o refinamento é o ruído do vento, que está bem presente. Mas uau, sabe? O conforto ao dirigir e o refinamento mecânico são incomparáveis. Você acaba entrando em um ritmo com ele. Depois que você supera a surpresa da direção incrivelmente vaga, você simplesmente conduz o carro por aí e não é nada ruim. Beleza, vamos dar mais uma volta trocando as marchas, enquanto eu faço o retorno e depois vou falar sobre isso. O que eu acho, sabe, que a Rover poderia e deveria ter sido a Mercedes britânica. Vou te contar porque acho que isso não aconteceu. Em baixas velocidades, a direção é pesada, com esse volante grande e fino. Certo, vamos colocar na primeira marcha. Ré. Sabe, com alguns carros você diz que há uma incrível falta de inércia, e isso é o que os torna atraentes. Bem, com o Rover, o que chama a atenção é que há uma quantidade incrível de inércia. Ele meio que parece teimoso, desde o motor, que é como um gerador, sabe? Ele não é rápido nem responsivo, ele simplesmente faz o trabalho dele. E o resto do carro, por ser pesado, por ser lento em todas as suas respostas, é a mesma coisa. Ele realmente não gosta de mudar o que está fazendo. Mas passando por aquelas curvas mais fechadas, eu fui um pouco mais rápido desse jeito. E é mais seguro do que eu acho que você esperaria. A dianteira em particular parece muito boa. E na traseira, você não diria que ele tem feixe de molas. Quanto à Mercedes, analisando a integridade de engenharia, realmente não é um carro esportivo. E eu estava conversando com o Michael mais cedo, e ele disse que a Mercedes, na verdade, tinha, sabe, um lado esportivo. E eles realmente tinham alguns modelos esportivos de destaque, mas são carros normais, coisas como os rabos de peixe, que eu acho que eram dessa época ou um pouco depois.
Era assim, era sobre qualidade e conforto. E eu acho que esse carro me impressionou tanto pela forma como foi fabricado, que eu realmente acredito, e pelo refinamento geral, que a Rover poderia ter se tornado a Mercedes britânica. Então por que isso não aconteceu? Bem, é uma resposta muito rápida e é British Leyland, mas é mais complicado do que isso. Por que a Rover, no final, entrou para a British Leyland? Eu não acho que, financeiramente, ela tenha sido realmente forçada a isso naquele momento. Ela não estava indo tão mal assim, mas havia pressão porque os fabricantes americanos eram muito grandes. Além disso, havia o impulso extra dos japoneses começando a entrar também. E um governo trabalhista, naquela época, estava realmente pressionando todos os fabricantes de automóveis do Reino Unido para se tornarem um conglomerado, para que pudessem competir com essas ameaças estrangeiras. Só para esclarecer, ao entrar na British Leyland, havia muitos problemas. Eles não queriam que competisse com a Jaguar. Então, embora um P8 estivesse pronto para ser lançado, isso foi deixado de lado. Então todo um projeto que foi desenvolvido, pronto para ir ao mercado, foi deixado de lado. Isso atrasou tudo. Depois houve os problemas nas relações entre os trabalhadores, a qualidade, todas essas coisas. Eu realmente acho uma pena, porque era uma empresa incrível oferecendo tanto, só de pensar no que poderia ter sido. Bem, não sei se meus argumentos confusos convenceram você, mas pelo menos algo que acho que posso te convencer é do valor incrível que essas coisas têm hoje como modernas. Bem, na verdade não são modernas, são clássicas. Você pode obter esses por um preço que considero uma pechincha, cerca de 3 a 8 mil libras. Dei uma olhada no que está disponível e alguns carros chamaram minha atenção. Um deles é azul claro, uma cor que gosto muito. O mais caro lá custa 7 mil libras e ainda tem o benefício adicional de ter overdrive. Ele tem um esquema de cores bem ousado, então acho que você teria que gostar disso, mas parece ser o que está em melhor condição geral e o overdrive é algo que você realmente deveria ter. Mencionei o Humber Super Snipe como concorrente deste. Se você ainda não viu, confira meu vídeo sobre eles e, novamente, eles buscaram influência nos Estados Unidos, então é um carro bem estranho de se ver nas estradas do Reino Unido. Então, dá uma olhada. Um enorme obrigado ao Michael por trazer isso aqui hoje, obrigado a todos por assistirem e espero vê-los no próximo vídeo.